Espírito Santo, através do teu Filho. Glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. amém. Abra suas Bíblias no livro de Atos. Capítulo 6. Evangelho de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. glória, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Atos, capítulo 6, versículo 8. O texto diz assim: Estevão diante do sinédrio. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus e dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A igreja pode se aceitar. Glória a Deus. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, também um dos 7 primeiros diáconos escolhidos na história. Era servo do Senhor, mas seu ministério não durou muito. E hoje, não muito diferente, nós vemos na nossa história, não só do Brasil, mas do mundo, muitas perseguições acontecendo, mas não podemos negar que o movimento da palavra do Senhor nunca esteve tão amplo como está hoje. Nós temos acompanhado muitos estádios sendo lotados para ouvir o Evangelho do Senhor. E independente de quem seja, necessário é que isso seja, porque não importa se é o evangelista Adalberto ou se é o diácono Jurandir, o que importa é que a palavra seja pregada. Glória a Deus. O texto vai dizer assim: e naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ao parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes puseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes que obedecia à fé. E o texto seguinte diz: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília, da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. A palavra vai nos mostrar que lá no começo já existia perseguição. Vai nos mostrar que o Estevão, um dos primeiros diáconos escolhidos pelos discípulos, vivenciou exatamente o que Cristo vivenciou. Aquele que decidiu seguir a Cristo vivenciou o que Cristo disse anteriormente: pegue a sua cruz e siga.
A Aleluia. palavra vai dizer que Estevão, diante do sinédrio, não acharam culpa nele. Então fizeram o quê? Subornaram para que mentirosos falassem contra ele. A palavra do Senhor vai nos deixar claro que muitas das vezes o que eu e o que você vive, se vivemos o verdadeiro evangelho, é necessário que aconteça. É necessário que a igreja seja perseguida. Mas preste atenção, mesmo com toda essa perseguição, anteriormente a isso, um homem, aquele que instruiu Paulo, Gamaliel, dizia ao sinédrio: prestem atenção no que vocês vão fazer com estes homens. Se eles forem de Deus mesmo, como eles dizem que são, vocês não vão poder calar eles. Mas se eles não forem, deixa que a natureza cuida. Já já o movimento acaba, já mataram o Cristo deles. E eles puderam ver que o movimento não acabava. A igreja só crescia. A igreja só se fortalecia. O tempo todo tinha renovo dentro da igreja primitiva. Aleluia. A palavra vai continuar, vai dizer que Estevão, então, ele diante do sinédrio faz uma defesa. Ele começa a se defender, igual lá na frente Paulo começa a se defender para Agripa. E Estevão começa a falar o quê? A história deles mesmos. Estevão começa a falar para eles: porventura não foi Abraão que ouviu a voz do Senhor dizer para ele diretamente: você será pai de multidões, mesmo não tendo filhos? Não foi este mesmo Abraão que ouviu da voz do Senhor: sai da sua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei? Na terra que o Senhor mostrou, Abraão, antes de chegar, parou numa terra chamada Arã. Depois da morte do seu pai, ele vai para Canaã. Em Canaã nasce Isaac. Isaac, testemunho da promessa. Depois de Isaac, vem Jacó. E a igreja só vai se fortalecendo. Estevão continua a sua defesa diante do sinédrio, vai dizer que Jacó, pai dos 12 patriarcas, ao instruir seus filhos, dá para um mais novo um casaco colorido. E os seus irmãos, tomados de inveja, o vendem para mercadores. E Estevão continua: vendido para mercadores, o Senhor direciona ele ao Egito. E no Egito, movido pela graça de Deus, o rei olha para ele. E o rei, olhando para ele, torna ele governador do Egito. E Estevão continua e vai dizer o que mais? Governador ele do Egito, ele provém para todo o povo, até que seu pai Jacó ouve que tem comida no Egito e manda os seus irmãos irem buscar. Perceba o seguinte: você não precisa de mágica para convencer ninguém, é só colocar o testemunho. Quando ele continua, ele vai dizer o seguinte: que na segunda vinda dos filhos de Jacó ao Egito, José o faz reconhecível e mostra para os seus irmãos que está tudo bem, e provém para eles. Dali o Senhor começa mudando gerações e criando uma grande nação. Passados-se 400 anos, que o Senhor já tinha avisado a Abraão que o seu povo, mesmo sendo escolhido, ia ficar em cativeiro, o Senhor convoca um chamado Moisés e bota ele para ser criado dentro do palácio, para ser instruído em sabedoria, em batalha, na língua dos egípcios. Moisés, porventura, ao sair e ver um homem maltratando um hebreu que ele sabia que já era parente dele, mata o egípcio. Em seguida, Moisés olha dois hebreus brigando e diz para ele: varões hebreus, vocês são irmãos, não briguem entre si. Estes, o negando, falam para ele o quê? Vai fazer com a gente a mesma coisa que fez com o egípcio? Quem colocou você sobre juiz sobre nós? Moisés, visto isso, foge para Midian. E Estevão continua. Nada mais do que eles já sabiam, mas não davam atenção. As coisas que o Senhor faz, mas não explica. Moisés, ele foge para Midian, apacentando um gado que não era seu. Ele sobe um monte que não era seu.
Ele para de frente com um arbusto pegando fogo e o próprio Senhor fala com ele. Mas quem prova que era o Senhor que falava com ele? Mas eles seguem a lei de Moisés, então eles iam entender isso. Ele vem do arbusto, o Senhor fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porventura vou eu te mandar agora para a terra do Egito. E quando chegar na terra do Egito, você vai chegar lá e vai falar que o eu sou te enviou. Por quê? Porque os passados deles sabiam quem era o eu sou. Aleluia. Chegado na terra do Egito, Moisés faz sinais e maravilhas. Por que Moisés podia e Estevão não podia? Era essa a pergunta para o Sinédrio, e Estevão continua. Depois de sinais e maravilhas, o Senhor permite que Moisés guie o povo pelo deserto. Guiado o povo pelo deserto, muda a geração, chega Josué. Chegando Josué, o Senhor fala para ele: seja forte e corajoso. Mas quem garante que foi o Senhor que falou com Josué? Mas eles acreditam no Josué. Muitas das vezes, como foi dito aqui hoje, a árvore vai ser julgada pelo seu fruto. Mas deixa eu te falar uma coisa: a árvore não come o seu próprio fruto. O seu fruto serve para testificar para outros o que o Senhor faz na sua vida. Glória a Deus, eu creio. Conhecendo a história de Josué, ele permite que seja seguido. E aí eles vão falando, até contar a história de Salomão, que constrói o templo. E aí a pergunta que fica é: no meio do caminho, Estevão fala para os fariseus que estavam no Sinédrio: quando foi que o Senhor pediu para Davi ou para Salomão um templo? Os profetas já não tinham dito: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês falaram, levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refião, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para os adorar? Por isso vou mandar vocês para o exílio, para além da Babilônia. Isso se teve, essa conversa Estevão diante do Sinédrio. Isso se manteve quando eles criaram o bezerro de ouro. Então os fariseus já sabem o que é adorar a Deus e adorar o bezerro de ouro. Eles conhecem a história. Mas alguma coisa está acontecendo na cabeça do fariseu que ele não está querendo entender. Ele não está querendo entender que tem alguém de novo que faz sinais e maravilhas. E aí eles continuam. Quando Salomão estabelece o tabernáculo, o profeta diz assim: o Senhor é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? E o Sinédrio entendendo o recado. Só que o Sinédrio entende o recado, mas não entende o que aconteceu antes dele começar a se defender. Porque antes dele começar a se defender, a árvore que dava fruto, o texto que nós lemos vai dizer que viram o seu rosto como se fosse de anjo. Estavam falando com ele aqui, mas ele já estava vendo o céu. O céu já estava vendo ele. Estevão era um homem visionário, ele não via o que estava na sua frente, ele edificava o céu. Ele via o que o Senhor queria que ele visse, o que a sua fé permitia que ele enxergasse. Glória a Deus. O texto vai continuar com Estevão falando para eles: vocês são teimosos e incircuncisos de coração. Mas o que é incircunciso de coração? É aquele que tem a mente fechada, Adalberto. É aquele que vendo você falar, vai tapar os ouvidos e vai falar: não quero saber o que você está falando, para mim não serve. Mas eles entenderam o recado, eles já entenderam o que Deus fez lá atrás. Quem te olha na rua já entendeu o que Deus fez na sua vida, mas ele não quer aceitar. É por conta disso que Deus falou para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela. Porque onde você cresceu, o próprio Jesus vai dizer que vaso de casa não tem honra. Por quê? Porque quem cresceu com você, viu você crescer, mas não aceita que você mudou e ele não. Aleluia. Só que eles vão ter que ver o rosto de Deus resplandecendo na sua face. Eles vão ter que entender que o que você viu é além do que o homem vê. É o que Jesus quis que você viu. Glória a Deus. Aleluia. É o que Jesus
quer que você veja, é o que você vai ver. E isso muda tudo. Porque quando ele vai falar que os homens são incircuncisos de coração, sabe o que eles fazem? Eles gritam, para quê? Para de falar! Eu não vou ouvir mais não quero! Porque eu já entendi que eu estou errado, mas eu não quero aceitar você falando para mim. Porque você faz sinais e maravilhas e eu não. Você prega e eu não, você canta e eu não. Você ora e eu não, você expulsa demônio e eu não. Esse era o sinédrio. Só que o sinédrio não fazia o que era para ser feito. Esse é o problema do crente de hoje. O que tem que ser feito não faz, e o que não tem que ser feito, esse faz. Como já dizia Paulo, aquilo que eu não quero fazer eu faço, e o que eu não quero, esse eu faço. O problema do sinédrio é que os fariseus tinham por obrigação da lei de Moisés servir as viúvas, cuidar dos órfãos. Mas aqui a gente vê quem? As viúvas dos helenitas sendo deixadas para trás, porque o sinédrio não está cuidando. Aí sobra para quem? Para os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que seguiam o amor de Cristo. Então entenda o seguinte: o amor de Cristo é diferente da lei. O amor de Cristo é amar o próximo como a si mesmo. O amor de Cristo é o que vocês vão vivenciar hoje na Santa Ceia. É tocar o corpo de Cristo, que, como cantou o hino, foi morto por vocês e não por Ele mesmo. Ele não tinha pecado, ele não tinha dores. Ele nem aqui precisava estar, mas Ele estava por mim e por você. Aleluia. O texto vai continuar e vai dizer assim, que então Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra eles, e expulsando-os da cidade, o apedrejaram. Como mártir, ele foi apedrejado. E como cristão hoje, nós estamos dispostos a ser perseguidos por Cristo? Nós estamos dispostos a ouvir alguém brigando com a gente? A ouvir alguém criticando a gente pelo nosso evangelho? Nós estamos dispostos a fazer o que Cristo quer, ou nós estamos dispostos a ver o outro fazer e reclamar? Eu vejo muitos evangelistas na internet enchendo estádios. E se você entra nos comentários, alguém vai falar assim: mercenário da fé, Jesus não cobrava nada, e não sei o quê. Mas ninguém vê as 3.000 almas que aceitou Jesus. Isso ninguém quer. Mas o evangelho é muito fácil, que ele prega. Varão, deixa eu te falar uma coisa: o evangelista é para evangelizar. Ele está lá para evangelizar. Quem apacenta é o pastor. Glória a Deus. É só ler Atos que você vai entender a hierarquia da coisa. Tá tudo certo. Não se preocupa com isso não. Aleluia. Ora para que ele converta mais almas. Ora para que mais gente queira seguir ele, porque ele segue Jesus. Aleluia. Aceite ser perseguido. Alguém vai olhar para você e falar: de novo você vai para a igreja, domingo à noite, podia estar assistindo Fantástico. De novo você vai para a igreja fazer o quê? De novo você vai me falar desse Jesus? Eu não quero ouvir. Vão gritar com você. Gritavam com Estevão, paravam Estevão, deram pedrada no primeiro diácono da história. Nós estamos dispostos? Ou nós vamos ficar olhando a seara do lado? A palavra é muito clara quando a palavra diz: grande é a seara e poucos os ceifeiros. Sabe por quê? Porque, como o diácono Jurandir disse, nós não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o próximo. Se nós olhássemos para nós mesmos e fizéssemos o que a palavra diz, do lado de cada um tinha pelo menos 2 vizinhos. Tinha pelo menos 2 amigos. Que alguém que ia olhar o seu fruto e ia falar: o quê? Esse cara matava, roubava, e agora está assim, eu vou para lá também. O outro espancava, ficava na rua, passava com o carro em cima, agora está assim, eu vou lá também. Não é possível. O pessoal estava lá no baile funk, tum, 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 tum. Agora está assim, eu vou para lá também. Esse é o fruto que o evangelho quer que você dê. Mas quando você der esse fruto, deixa eu te falar uma coisa: ninguém colhe fruto sem dar pedrada na árvore.
você vai tomar pedrada. Só que você vai tomar pedrada porque Cristo permitiu que hoje você estivesse aqui para cear com Ele, para fazer parte do corpo dele. O Evangelho não é fácil, não é conto de fadas, não é igual o Harry Potter que você faz pirim pim pim, as coisas acontecem. É mudança de vida. Eu posso ver na palavra quando Estevão, enquanto o apedrejavam, ele orava, dizendo ao Senhor Jesus: recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não condene-os por causa dos seus pecados, ou por causa deste pecado que era a pedrada. Enquanto Estevão estava tomando pedrada, eu posso ouvir um hino que nós cantamos hoje frequentemente. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Está tomando pedrada e está cantando. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Agora Você vai entregar o teu espírito ao Senhor e vai aceitar a pedrada e vai continuar dando fruto. A árvore que toma pedrada deixa fruto cair, mas está tudo bem. O fruto que cai vai adubar a terra para dar mais fruto. Enquanto Estevão estava tomando pedrada, ele estava olhando para cima e estava vendo o céu contemplado. A palavra vai dizer que ele estava vendo o Senhor Jesus ao lado da direita de Deus. Aceite o Senhor Jesus hoje como seu único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Tome essa pedrada, mas continue dando fruto. Deixa que alguém lá fora veja o teu testemunho. Deixa que alguém lá fora veja que você, apesar de sofrer igual Cristo sofreu, está fazendo parte do corpo de Cristo. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Está olhando para você, olhe só para Ele. Faça o que sua palavra quer que você faça. Não mude. Todos os outros amores, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Glória. Pede para Deus dar o e continua marchando na fé. Não para não. Eu me apaixonei. Todos os outros amores, queimou todos os outros amores, Glória. fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou
versículo 23, por testemunho do mártir, teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E esse mesmo Saulo, aqui já chamado de Paulo, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele veio. Estendam as suas mãos para cá, vamos orar pela Santa Ceia. Senhor Deus, meu Pai, que este Senhor suco de uva e esse pão hoje não venha mais ser um suco de uva e um pão, mas venha ser nós dando mão dada para o Senhor, mesmo sendo mártires, mesmo Senhor tomando pedrada, mesmo Senhor tomando perseguição. Senhor, este aqui é o motivo, Senhor, que o Senhor nos deu para se lembrar que o Senhor foi por nós e nós sofreremos pelo seu Evangelho. Nós estamos hoje dispostos, Senhor, a fazer parte do corpo de Cristo, olhar para nós mesmos e seguir a Tua vontade, a Tua palavra. Senhor, nesta noite, traz renovo sobre a Sua igreja. Traz, Senhor, um novo testemunho para que toda árvore que cear nesta noite, Pai, venha dar bons frutos. Venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, testificar que o Senhor mudou as suas vidas. E toda vez que em memória de Ti nós ceamos, nós lembramos, Senhor, a mesma coisa que Estevão viu, não a pedrada da terra, mas sim o céu aberto, esperando nos receber, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode dobrar seu joelho e, enquanto ora, já pode fazer parte da ceia. Amém? Glória a Deus, glória.